Agora, retomando para João aqui, né, na primeira epístola de João, então assim, provai se os espíritos são de Deus. Veja primeiro se eles estão vindo mesmo de Deus. De Deus quer dizer do bem, do amor. Eles são espíritos realmente que querem nos auxiliar no nosso engrandecimento? Se são, como é que nós saberemos? Aí nós temos aqui Kardec e o plano espiritual nos dizendo, né, que longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, o espiritismo ou os espíritas, né, ou o espiritismo novo, como estava acontecendo na época de Kardec, vem falar diferente disso, porque vem dar-lhes um golpe mortal, porque agora, estudando a codificação e todos os ensinamentos que vieram nos livros Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, estudando o que os espíritos ali apontam, e depois agora com os ensinamentos mais recentes de André Luiz, de Emmanuel, de Ivone Pereira, de outros aí, o que acontece também do nosso querido Hermínio Miranda, né? Uma pessoa que está ali bem racional, crendo, amando, mas olhando com um olhar crítico as coisas e trazendo maiores evidências. O que nós temos? Nós temos então um golpe fatal nesses enganadores espirituais, que às vezes vêm com pompas e nomes, querendo que nós pratiquemos certos atos que não tem nada a ver com o bem que se quer fazer. Apenas nos expõem, apenas às vezes ridicularizam e às vezes não nos deixam evoluir. Que coisa! Bom, mas vamos lá. Aí, do mesmo jeito aqui, assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas. Ele quem? O Espiritismo. Desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Ótimo. Então, aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos, os fenômenos que eles provocam, os prodígios, aquelas coisas que parecem mirabolantes, o fogo acendeu na mesa, e a gente acha então que é um espírito superior. Não, às vezes ele conhece as leis e sabe como fazer isso acontecer. E ainda usam do nosso ectoplasma, da nossa doação para produzir a coisa. E nós achamos que é mirabolante, vamos segui-lo. Não, calma. Veja qual foi a utilidade disso, qual o bem que nós vamos alcançar com isso, não é? E aí, que por si mesmo esses fenômenos nada provam. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos estes espíritos que se manifestam podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Então ela admite, fulano produziu um fenômeno, só pode ser de Deus. Não, calma. Produzir o fenômeno é uma coisa material. Ele descobriu como é que se coloca lá o palito de fósforo naquele outro lugar, riscou, acendeu. Então, se nós conhecermos os efeitos químicos dos elementos, nós vamos ver que um determinado atrito em alguns elementos químicos gera fogo. Ele sabia disso. Nós não sabíamos e achamos que a coisa era maravilhosa. Ótimo. Só que, ao saber disso, ele vendo que nós iríamos segui-lo sem questionar, ele começa a fazer com que outras situações venham à tona no nosso comportamento. E aí nós não agimos de acordo com Deus. É necessário agir o melhor possível de acordo com o bem que Deus espera e sabe que nós podemos produzir. E por que ele sabe? E por que ele espera, né? Ele espera porque Deus não espera nada de nós que não esteja dentro de nós. Tudo que Deus espera que nós produzamos já foi depositado dentro de nós por Ele mesmo. E, o melhor ainda, nós fizemos por merecer, já testamos de alguma forma que temos habilidade para fazê-lo. Basta querer, basta fazer, basta entender o propósito. Kardec então nos adverte que há espíritos embusteiros, espíritos hipócritas, espíritos orgulhosos e
espíritos falsos sábios. Nós já vimos isso lá naquela ordem e na classe dos espíritos, né? Nós vimos isso em sala de aula, tá bom, gente? É que eu agora estou falando para o pessoal do Estrela e pessoal de outros grupos, né, espíritas também, e que às vezes estão fazendo curso. Mas no Livro dos Espíritos nós temos uma passagem lá onde Kardec faz uma classificação entre os mais ignorantes e os mais iluminados ou puros, tá? E aí há uma ordem, né, a primeira, segunda e terceira ordem dos espíritos, e dentro dessas ordens há várias classes, tá? Classes que vão identificando comunidades espirituais que agem de determinada forma, correto? É isso que nós queremos dizer. Então Kardec está falando aqui para nós que há esses falsos sábios e outros hipócritas, embusteiros, enganadores, espíritos propensos ao mal, que só querem oportunidade para nos atingir ou para fazer com que nós nos enganemos e atinjamos a nós mesmos. Meu Deus! E que se disfarçam com nomes veneráveis, porque eles sabem que nós temos algum tipo de respeito por determinados nomes, respeito por determinados símbolos. E às vezes eles aparecem para nós na forma daquele símbolo que nós respeitamos. E a gente então até faz o Pai Nosso, o Cruz Credo e tudo mais, às vezes o sinal da cruz, ou às vezes a própria cruz na nossa frente. E nós achamos que é de Deus porque mostrou a cruz para nós. Daí, falando para nós espíritas e também para os que têm alguma mediunidade ostensiva, é óbvio que precisa vigiar e estudar mais. Porque senão vamos ser ludibriados ou mesmo importunados sem termos assim competência ou habilidade para nos desvencilhar ou para fazer a coisa acontecer no nosso tempo. Para alguns isso pode ser mais fácil devido à riqueza que já encontrou ou incorporou dentro do seu coração ou de sua experiência vivida, não é? Como falamos inicialmente. Para outros ainda vai ter que construir essa riqueza de experiência vivida para poder ter ou alcançar esta autoridade. Por isso, alguns espíritos usam nomes pomposos e veneráveis e que acabam, às vezes, ludibriando algumas pessoas. E se não são nomes famosos, às vezes são nomes de familiares que nós amamos muito. Daí o bom discernimento para sabermos se realmente os sinais são daqueles familiares. Os costumes são daqueles familiares, porque se eles estão com permissão para nos ajudar em alguma coisa, em algum entendimento, ou até mesmo no fortalecimento da vida futura, então eles devem se mostrar do jeito que nós o conhecíamos. E depois mostrar, se for o caso, a evolução alcançada, mas num primeiro momento, do jeito que nós pudéssemos estar assim, constatando a sua presença. Daí, retornando a Jesus e Tomé, Tomé talvez não querendo ser iludido, agora é uma terceira hipótese, tá bom? Tanto a Marli como aos outros que viram a pergunta. Talvez Tomé, conhecedor de que muitos espíritos poderiam tomar a forma de Jesus e se apresentar para os apóstolos, talvez Tomé quisesse mesmo ver as feridas, porque dentro dele ele não acreditara ou não acreditaria que algum embusteiro pudesse vir enganar aos apóstolos, não tendo as marcas da crucificação. Entende? Pessoas que se mostravam querendo dar uma de mágico ou ilusionista, mas que não poderiam reproduzir em si mesmo a marca da crucificação. Então pode ser uma hipótese também dentro desse tocar na ferida que Tomé quis fazê-lo. E para encerrar, Kardec então nos coloca que conheceremos por características morais, porque não é só a quantidade do fruto,
e nem a característica física do fruto, mas a qualidade do fruto. Quantos de nós já comprou frutas na feira que são bonitas, mas quando a gente vai experimentar, estão amargas, azedas ou até mesmo verdes? Ou seja, ainda não serviam para consumo ou não agradam ao nosso paladar, mas estavam bonitas por fora. Ou então, estava cheia o cesto de frutos, não é? Então não é pela quantidade nem pela beleza que se mostram, mas pela qualidade que tem os frutos. E essa qualidade é um cunho moral, porque diz respeito ao propósito do ser, diz respeito a essa representação do Deus em nós. Características morais, nunca materiais, vão nos dar a certeza do bom fruto e podem nos orientar para discernir entre as comunicações espirituais, podendo nos auxiliar a saber julgar, qualificar uma obra. E aí é interessante, né? Porque os conhecedores dos grandes artistas, eles têm certas qualidades de estudo e de observação que eles conseguem detectar um quadro falso. Vocês já viram isso? O que é que acontece? Alguns especialistas, eles chegam num quadro que quando eu olho, eu digo, meu Deus, eu estou com um quadro da Mona Lisa. Olha que lindo, consegui comprar um quadro na feira da Mona Lisa, é original, mas eu sou leigo. Aí vem um especialista, olha e diz, meu filho, não é. A pessoa que pintou esse quadro, podemos dizer que é um ótimo pintor. Mas se ele lhe vendeu o quadro como sendo uma Mona Lisa legítima, então ele lhe enganou. Mas só pôde lhe enganar porque você nunca estudou Da Vinci, nunca estudou os traços do quadro, porque aí você vai perceber, aí ele mostra para mim, olha, tá vendo aqui a pontinha da boca da Mona Lisa? Não tem esse jeito arredondado, ou não tem esse jeito quadrado. Ou então tá vendo aqui esse fio de cabelo? Esse fio de cabelo, Da Vinci não tinha esse traço. Ele não faz traços desse tipo, faz de outro tipo pelo conjunto de sua obra. Então, quando nós mostramos a obra a um especialista, não é porque está muito bonita na sala de nossa casa que é original. Um especialista pode identificar traços que desmontam, desqualificam a originalidade, mas que podem até reconhecer uma qualidade do pintor, ou seja, a pessoa que fez tem gabarito. Não foi original, mas quem fez tem gabarito. Poderia fazer de si mesmo, sem enganar ninguém, outros quadros e vendê-los dizendo que era dele, representando outras imagens, não querendo imitar ninguém, não querendo enganar ninguém, não querendo ludibriar ninguém. Deus nos ajude a se defender desses e nos ajude mais ainda a não ser como este, porque às vezes reproduzimos coisas falsas, alguns por intenção e outros por serem iludidos, por estarem fascinados, por estarem enganados. Deus nos proteja e que nós possamos realizar o melhor na nossa vida. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.